Olá, amigos do canal Vista Pátria, aqui é Alan Frutuoso. Hoje, dia 18 de julho de 2023. Vamos aí às principais notícias do dia no seu Vista Pátria Notícias. Amigos, nós temos agora a estratégia, o pedido, né? A estratégia por trás do pedido de informações dos seguidores do presidente Jair Bolsonaro, feitos pela PGR. Vocês vão entender com detalhes a trama sórdida por trás dessa medida intimidatória. Também temos a nota de repúdio da defesa do presidente Jair Bolsonaro diante desse ato. Advogado da família envolvida no entreveiro com Alexandre de Moraes na Itália reforça a informação que eu trouxe para vocês em primeira mão aqui no domingo. Você que me assistiu aqui no Plantão Urgente, a informação de que foi o filho do ministro Alexandre de Moraes que foi agressivo. Você verá o próprio advogado falando, depoimento aconteceu ainda há pouco, e você verá o próprio advogado falando sobre isso, confirmando informações que nós trouxemos em primeira mão. E também temos aí, né, o passado do Mantovani, o cidadão apontado como bolsonarista que teria agredido Alexandre de Moraes. Parece que ele não é tão bolsonarista assim, inclusive foi um apoiador de Lula, e temos imagens. E Alexandre de Moraes manda bloquear na verdade, a conta da filha do jornalista Oswaldo Eustáquio. Ele que é um exilado político, hoje não pode mais pisar em solo brasileiro devido ao regime atual. Oswaldo Eustáquio aí, vivia de doações feitas pela conta da filha dele. A conta dele já foi cancelada, mas Alexandre de Moraes foi lá e bloqueou a conta da menina de 15 anos de idade. E justiça decide que frase sob proteção de Deus é inconstitucional. E Donald Trump faz revelação. Ele foi notificado sobre uma investigação que tornou ele alvo do 6 de janeiro, né, a invasão do Capitólio nos Estados Unidos, e ele disse que provavelmente vai ser preso por conta disso, por conta da invasão do Capitólio. Alguma semelhança com os dias atuais? Pois bem. Você verá tudo isso agora no Vista Pátria Notícias. Antes eu tenho um recado para vocês aqui, um produto novo, né, que estamos trazendo aqui no canal Vista Pátria. Você que sofre com diabetes ou pré-diabetes, né, aí visão turva, tem problema de dormência, todos os males da diabetes, eu apresento para vocês o Gota Vita, um suplemento alimentar, não é remédio, então ele é um produto natural que você pode comprar através do link que vai estar no primeiro comentário, diminui a restrição alimentar, acaba com os formigamentos, normaliza a cicatrização, melhora a visão embaçada, elimina o cansaço, aumenta a imunidade e protege, né, o coração, os vasos sanguíneos. Então você que sofre com pré-diabetes ou diabetes, quer controlar sua glicemia, eu te apresento aí o produto natural que vai reforçar você nessa luta contra esse problema. E o valor está muito barato. Não, esse produto você não pode comprar ele em outros sites, tá? Só no site que eu vou deixar aqui embaixo. A gente tenta vender em Mercado Livre, mas acaba caindo na falsificação. Ele é comprovado pela Anvisa, a sua eficácia, tá? O registro, para você que quer comprovar o que eu estou falando, é o RDC 240 de 26/7 de 2018. Então ele é testado e tem eficácia comprovada pela Anvisa, tá? Não é nenhum elixir mágico, não. Então foi testado, tem um número aí para você quiser apurar, RDC 240, 26/7, produto comprovado e está ajudando a vida de muitas pessoas. Eu trago para vocês aqui, se você quiser comprar um para poder experimentar, você pode, né, com uma parcela pequena de R$19,79 ter acesso aí ao frasco. São 12 gotinhas que você coloca na língua todo dia de manhã e vai ajudar você que sofre com esse problema, né, de glicemia, problema de pré-diabetes. E você também pode comprar o tratamento completo, né, parcelando em 12 vezes de R$ 59,94. Corre lá e aproveita, o link está aí na descrição, garantia aqui do canal Vista Pátria e também garantido a eficácia pela Anvisa. Vamos lá, a estratégia por trás do pedido de informação dos seguidores de Bolsonaro. Isso aí é um absurdo por completo. Eu acho que ontem eu falei sobre isso aqui, mas qualquer pessoa com a sua sanidade normal consegue ver que isso é uma perseguição política. Tá escrachado. O Ministério Público hoje teve que emitir uma nota pedindo, dando explicações. Não, pessoal, olha, o investigado é o presidente Jair Bolsonaro.
A gente quer ver os seguidores, quantos são, quem são, os dados, para a gente saber qual é o alcance do presidente Jair Bolsonaro. Conta outra, né? Conta outra, né? Pô, isso aí é óbvio que é um direcionamento. Então, até fazendo uma piada, porque o brasileiro faz piada com tudo, vamos ter que usar uma estrela no peito também, né? Fazendo uma alusão a como a Gestapo a SS e a Gestapo classificava os inimigos do Estado na época do Terceiro Reich. Então, o que nós temos aqui é uma análise que eu vou trazer para vocês, que essa análise ela foi facilitada por um perfil chamado Soul Crystals. Soul de Saul Goodman, Soul Crystals. Tem até uma foto parecida do Saul Goodman do Breaking Bad. E aqui eu vou ler, tá? E eu dou os créditos aí ao Soul Crystal que fez essa conexão, né, do pedido de dados de seguidores é parte de uma estratégia para alcançar a Procuradoria-Geral da República. Vamos lembrar que Augusto Aras vai sair, ele ainda tem uma mera esperança de ser reconduzido, dificilmente será. Tem um nome fortíssimo para ser indicado à PGR, né, que é o homem que acusou o Bolsonaro no TSE, o Paulo Gonet. Mas eis que surge alguém que quer chamar a atenção do Lula. Lula, eu tô aqui, eu existo, me indica aí, vai. O que eu vou fazer para isso? Eu vou pedir os dados de todos os seguidores do presidente, 70 milhões de pessoas nas redes sociais, para mostrar para o líder do regime, porque toda ditadura é assim, né? Para você ser um servo da ditadura, você tem que demonstrar sinais de que você está disposto a agir sem nenhum escrúpulo para poder sustentar o regime. E aqui na análise do Soul Crystal ele traz quem é o subprocurador, né? O subprocurador que fez o pedido, ele é uma pessoa que está tentando entrar aí no lugar do Aras. Esse é o Carlos Frederico Santos. Ele foi indicado por Aras para cuidar dos processos relacionados ao 8/1, 8 de janeiro. Mas, ao que parece, está aproveitando para cavar sua própria indicação para suceder o Aras. Aliás, ele já se colocou na posição de opositor a outro chefe em 2015. E naquela época já se mostrava crítico à Lava Jato, um requisito básico para as indicações feitas pelos governos petistas. Até então, 2015, era, né, Dilma Rousseff. E aqui tem algumas matérias que comprovam isso, né? Subprocurador Carlos Frederico, principal adversário do atual procurador-geral, na época Rodrigo Janot. Olha os nomes, né? Gonet, Janot. Na disputa pela vaga de chefe de Ministério Público, fez críticas indiretas às relações institucionais com o Congresso Nacional, insinuando uma atuação midiática na Operação Lava Jato. Então, lá atrás, ele já demonstrava ser, né, contra a Lava Jato. Por quê? Ser contra a Lava Jato, na época, era um requisito para suceder o Janot, que inclusive o Janot, né, armou depois para o Michel Temer e tudo mais. E, diante disso, não é nenhuma surpresa ele ter pedido agora os dados dos seguidores do Bolsonaro, até porque foi ele quem pediu a inclusão do ex-presidente na investigação do dia 8. Quem pediu para correlacionar, incluir na investigação o presidente Jair Bolsonaro, no caso do dia 8, Bolsonaro que estava nos Estados Unidos, foi esse mesmo subprocurador, Carlos Frederico Santos. Vejam só a conexão. Portanto, este cidadão é mais um que se junta à lista de pretendentes a cargos livres de nomeação pelo presidente da República, que querem mostrar-lhe serviço, perseguindo os seus adversários políticos. O fato é que todo regime de exceção teve colaboradores que, gostosamente, fizeram um serviço sujo para o regime em troca de benesses estatais. Esses são piores do que os ditadores que os comandam, mas que sempre eram os primeiros a irem para o paredão do regime que apoiaram. A história mostra isso, né? Os capachos fazem tudo para traírem na graça da ditadura, mas na hora que tem a limpa são os primeiros a serem expelidos. Então essa seria a estratégia por trás, né, desse pedido do procurador para ter... É inacreditável, né?
pedir que as redes sociais mandem dados de milhões de brasileiros. Esses dados, ó, fulaninho, mora onde, aqui, tá aqui, ó, eleitor do Bolsonaro. Algo que é vedado pela própria lei eleitoral. Afinal, o voto não é secreto justamente para não ter o quê? Perseguição política? Não é? Não falaram tanto que o voto impresso não poderia ser aprovado. Inventaram, ministros do Supremo inventaram que você ia sair com o comprovante do voto na mão. E o motivo que eles diziam que isso não... Primeiro que isso é mentira, ninguém ia sair com o voto na mão. Mas o motivo que eles alegavam que isso traria risco de perseguição. E agora como é que o Ministério Público vai ter acesso a todos os dados de todos os seguidores do opositor ao atual regime? Atual governo? Vamos amenizar? Regime não, atual governo. Isso é clara perseguição política. Isso merece ser denunciado. A defesa do presidente Jair Bolsonaro, ela disse que iria recorrer do julgamento dele no TSE nas cortes internacionais. Até agora eu não vi nenhuma movimentação quanto a isso, mas deve estar sendo preparado uma peça, porque isso é claro que a coisa está saindo completamente do limite, né? A defesa do presidente Jair Bolsonaro emitiu uma nota assinada pelo Fábio Weingarten, né, que diz o seguinte: Bolsonaro reitera que este jamais incitou, induziu ou teve participação em quaisquer atos havidos na Praça dos Três Poderes no dia 8/1, em relação aos quais fez e faz questão de se posicionar de forma discordante. Causa, no entanto, espécie e grande preocupação com o exercício da liberdade de pensamento e opinião que se pretenda requerer aos servidores, provedores de redes sociais o envio da lista completa e respectivos dados de identificação de todos os seus seguidores em redes sociais. Continua. Tal informação não guarda qualquer conexão lógica com o fato de apuração, sobre o qual o presidente já prestou declarações esclarecendo todas as circunstâncias, tratando-se de inaceitável e absurda tentativa de monitoramento político, conclui a defesa. A solicitação da PGR é assinada pelo subprocurador-geral da República, Carlos Santos Frederico, figura que eu já trouxe aqui para vocês, os motivos que o levam a tomar uma decisão tão absurda. Então está aqui a nota de repúdio da defesa do presidente Jair Bolsonaro. E o Mantovani, hein? O Mantovani e a família prestaram depoimento. Ontem eu já trouxe aqui o depoimento para vocês. Mas vamos ver agora o advogado que corrobora a versão que eu trouxe no domingo para vocês. Domingo, eu entrei com um plantão urgente aqui e trouxe a informação e bate com o que está sendo falado pelo advogado. Se for falar pelo advogado, é declaração oficial, está nos autos. Vamos dar uma olhada. Foi um depoimento bastante esclarecedor. O senhor Roberto deixou claro que jamais proferiu em momento algum qualquer ofensa direcionada ao ministro. Realmente reconheceu que houve um entreveiro com um jovem que estava ali no local e que esse jovem, eles sequer sabiam quem era. Somente quando desembarcaram e foram abordados pela Polícia Federal no aeroporto é que tomaram conhecimento que se tratava de um filho do ministro. Que não houve na área de embarque qualquer contato com o ministro e que realmente o contato que houve relativamente ao ministro Alexandre foi visual e num segundo momento foi um contato pessoal, mas quando o ministro sai dessa sala VIP para vir retirar o seu filho da área externa, onde estava havendo um desentendimento com esse grupo. Doutor, por que esse empurrão aconteceu? Na verdade, ele nega ter havido empurrão. Ele diz que em razão de ofensas que eram proferidas à sua esposa, ele afastou essa pessoa. Como eu disse, que ele sequer sabia quem era, mas era uma pessoa que fazia ofensas bastante pesadas, muito desrespeitosas à sua mulher. E essa pessoa seria o filho do Alexandre de Moraes? Posteriormente, teria sido dito a eles tratar-se do filho do ministro Alexandre de Moraes, mas é algo que eu não sei dizer se de fato é quem. O senhor Roberto não presenciou ninguém hostilizando o ministro.
Tá? Ele passava pela sala VIP, havia brasileiros ali, havia barulho, havia gente filmando, ele viu pessoas filmando o ministro, mas a visualização dele com o ministro foi questão de segundos. Ele viu o ministro, comentou com a família que o ministro estava ali, mas o ministro estava de costas e imediatamente o ministro adentrou a sala VIP. Ele não teve qualquer contato, não trocou qualquer palavra com o ministro. A mulher dele... Depois de 10, 15 minutos eles retornam, porque essa era a única via, era o único caminho, era o único corredor. E quando eles retornam, eles são novamente abordados por essa pessoa, que aparentemente, no sentir do senhor Roberto, os aguardava, e ele novamente veio com ofensas direcionadas à sua esposa. E aí há, então, um momento em que o seu genro e o seu filho entram, apartam a situação no sentido de que eles parassem, eles se afastam e vão embora. Posteriormente, então, é que são abordados no desembarque, logo após o finger, pela Polícia Federal. Há um momento que é filmado pela família do senhor Roberto. Pois bem, essa aí comprova de que o filho, né, do ministro foi um tanto agressivo, naquele momento. Diz, inclusive, que estão ameaçando pessoas que estavam no voo, que estão recebendo telefonemas para não divulgarem as imagens. Uma hora essas imagens vão aparecer. Agora, é interessante, né? Para corroborar a versão do ministro, os caras, em tempo de inteligência artificial, que você consegue moldar tudo, o Jornal o Globo me lança essa imagem aqui. Essa é a imagem dos fatos segundo o Jornal o Globo. É brincadeira, cara. É um desenho preto e branco. Não sei. Comente aqui embaixo. Comenta aí. O que você achou desse desenho, das imagens do Jornal o Globo para comprovar a versão do ministro? Agora, por falar em imagens, eu trouxe para vocês aqui, no domingo, a informação de que ele teria, o Mantovani, teria sido candidato do PL. E eu reforcei, em 2004. Só que em 2004, o PL não tinha nada a ver com Bolsonaro. 2004. E vejam só, não é que eu tinha razão? PT e PL na época. Temos aqui a foto do senhor Mantovani ao lado de Lula. E tem o seguinte dizer no cartaz: dia 3 de outubro teremos a oportunidade de eleger um prefeito cuja a coligação está em perfeita sintonia com o governo federal do PT. E isso quer dizer a afinidade vai alavancar muito mais Brasília, investimentos federais em diversas áreas, principalmente social, serão priorizados na nossa cidade. E tá lá o Mantovani com Lula. Mantovani pode ter mudado de ideia política? Pode ter mudado. Só que atualmente ele está no partido do Pacheco e do Kassab, PSD. Agora eu vou ser justo aqui, né? Não vou categorizar ele, que ele é um centrão, que ele... Enfim. Tem muita gente que eu conheço que é gente boa e às vezes não tem espaço na legenda e acaba indo para um partido nada a ver. Mas o senhor Mantovani tem foto com Lula e tudo mais, enfim. E o Mantovani disse que não teve ofensa nenhuma, ele não ofendeu o ministro. Ele viu foi um monte de gente ofendendo. Então as imagens são muito mais importantes nessa altura do campeonato. Tá? Mas está aí, né? Mantovani e Lula, para prefeito, vote 22. PL lá no passado. E Alexandre de Moraes mandou bloquear a conta da filha de Oswaldo Eustáquio. Oswaldo Eustáquio, né, que inclusive continua fazendo lives no Instagram, ele tem asilo político no Paraguai, tá? Ele é considerado um perseguido político por ser um jornalista que é perseguido, que não cometeu crime, mas é perseguido por liberdade, por crime de opinião. E aí ele está vivendo no exterior, né? Tem dificuldades para poder conseguir recursos. E uma das formas, né, das lives que ele faz no Instagram era pedir o Pix, né? Como esse canal mesmo aqui sempre pede Pix para vocês, que é uma forma de vocês também trazerem uma manutenção. Por exemplo, existe serviço de assinatura, né? Tem gente que tem plataforma de assinatura, você paga mensalidade, e a forma de financiamento do trabalho, e por aí vai. O Oswaldo Eustáquio ferraram a vida dele inteira, né? Ele não tem nem a monetização do YouTube, não tem nada. E aí, uma forma era os Pix que iam
para a conta da filha dele, de 15 anos. Mas Alexandre de Moraes mandou bloquear. A matéria traz aqui, na tentativa de localizar e prender o jornalista Oswaldo Eustáquio, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou o bloqueio das contas da filha do jornalista, de 15 anos. A decisão foi assinada em março deste ano pelo magistrado. Moraes ordenou a prisão temporária de Oswaldo Eustáquio em dezembro de 2022, conforme pedido da Polícia Federal e Procuradoria-Geral da República. Na ocasião, o ministro justificou fortes indícios dos crimes de ameaça e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. A decisão do ministro ocorreu depois que o jornalista pediu ajuda por meio de doações à conta da filha. Tá aí. Mais um que tentam calá-lo de qualquer jeito, né? Isso, o sufoco financeiro é muito duro, né? Realmente, se você precisa comer para viver, você precisa, né, pagar um colégio, precisa pagar um utensílio de higiene, né? E óbvio, você vai precisar de dinheiro. E aí você sufoca a pessoa de todas as formas, que a pessoa tem que se prostrar, né, ao regime. E vejam só, a justiça decidiu que a frase "sob proteção de Deus" é inconstitucional. Que história é essa, Alan? Pois é, a Câmara Municipal de Araçatuba está proibida de dizer a frase, né, que está inclusive na nossa Constituição Federal. A frase "sob proteção de Deus", no preâmbulo da Constituição Federal, está proibida. A decisão é o seguinte: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, segurança, bem-estar, desenvolvimento, igualdade e justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica e controversa, e promulgamos sob proteção de Deus a seguinte Constituição. Está na Constituição isso aí, né? Mas a Justiça decidiu que é inconstitucional. A leitura dessa expressão considerou uma leitura bíblica e a Assembleia lá, a Câmara de Araçatuba, não poderá mais usar, né, isso durante as suas sessões. O Estado comunista não gosta de Deus e não pode citar Deus. E veja só, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi notificado de que ele agora é investigado na invasão do Capitólio dia 6 de janeiro. Ele já afirmou que vai ser processado e provavelmente prenderão Trump de novo, né? Primeiro foi o caso aí dos papéis na casa do Trump e agora querem fazer uma conexão dele com o caso de 6 de janeiro. É muito parecido, parece que são as mesmas pessoas agindo nos Estados Unidos e no Brasil, né? Por que será? Parece que é o mesmo grupo, é o mesmo modus operandi: calar, silenciar, impedir, né, e perseguir politicamente. O Donald Trump, inclusive, deu uma declaração ontem dizendo que é um absurdo o que o Joe Biden faz. Ele faz típico, né, de um país que não preza pela democracia, persegue os seus políticos e potenciais adversários nas urnas. Então, Joe Biden e a Procuradoria dos Estados Unidos, incluindo, não Joe Biden, a Procuradoria, mas Joe Biden se beneficia disso, obviamente, incluindo Donald Trump na invasão do Capitólio dia 6 de janeiro. Como vão chegar até isso? Não sei, vamos aguardar. Muito obrigado para você que me assistiu até aqui. Compartilhe esse vídeo ao máximo, inscreva-se no canal e forte abraço a todos. Tchau, tchau.